Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, na companhia do historiador Luciano Clay, escritor da biografia Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, meu amigo e agora ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Ex-presidente, mas não está com desencargo, não, né? Porque é o presidente, eu disse ele que é uma responsabilidade do mesmo naipe, né? Presidente do MEBEM, o Memorial Bezerra de Menezes, né? E o que é um motivo de honra, né? Uma responsabilidade maravilhosa. Meu amigo Luciano Clay, boa noite, como é que vai você? Quer dizer, ex-presidente agora, né? Pois é, Bruno. Finalizada aí a atividade à frente da federação com a equipe, mas continuamos apoiando os companheiros. Passou o nosso tempo, é sempre bom deixar que novos companheiros assumam, que haja uma renovação, isso é sempre importante no nosso movimento, mas prosseguimos. Agora, mais dedicado à instituição que idealizamos há 2 anos, que é o Memorial Bezerra de Menezes, no qual permanecemos, este sim, à frente, para levar adiante esse projeto de manutenção e de divulgação de tudo que tem a ver com a vida dessa referência ao movimento espírita do nosso país, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nosso ilustre conterrâneo. Então, nós temos o memorial, que já vem aí funcionando numa das principais praças daqui de Fortaleza, com movimentação intensa, principalmente com as portas abertas para quem vem de fora conhecer a capital do Ceará. Luciano, é o nosso primeiro programa, depois daquela retrospectiva, né? Primeiro programa temático que a gente vai ter. Então, eu queria, antes de fazer a prece, essa semana, depois do Pelé, desencarnou o querido Roberto Dinamite, né? Eu admirava muito o Roberto Dinamite, não só pelo futebol, pela pessoa, aquele sorriso que acompanhou toda a vida, desde jovem, né? Um sorriso de uma pessoa muito boa, não é, Luciano? Sem dúvida, Bruno. E é importante falar do futebol. O próprio Chico Xavier, que é essa figura que nós amamos, faz comentários, e muitos comentários, sobre Pelé, que é essa referência no campo futebolístico. E eu, que sou um apaixonado pelo futebol, você sabe disso, torcedor do Ferroviário. Roberto, embora eu sou da fase da geração do Zico, que é a mesma do Roberto, acompanhei muito, porque os dois eram rivais, mas o mais interessante, rivais e amigos, até hoje, tanto que quando nós acompanhamos o sepultamento do corpo do Roberto pela televisão, porque foi também um jogador que marcou a nossa infância, a nossa adolescência, principalmente quando começamos a ficar mais atento às Copas do Mundo, a Copa de 1978, onde ele fez 3 gols, em substituição ao Reinaldo, que era o artilheiro, se machucou, então o Zico, ao entrar no cemitério, que era da oposição do Roberto, que era do time do Flamengo, foi extremamente aplaudido, né? Então, mostra que era uma outra época, e isso serve de referência também para todos nós, como o Pelé, que foi capaz, na sua história, isso é dito, de é, parar uma guerra na África por ocasião da visita dos Santos. Então, é motivo de muita alegria para todos nós, esse momento assim também em que o futebol acaba propiciando reflexões oportunas, que para ele foi um alívio pelo sofrimento por que passava. É um grande jogador, um grande ser humano também. Não, e ele foi o autor, fora aquela partida contra o Corinthians, que ele fez 5 gols, Luciano, mas de um gol de placa, um gol maravilhoso, em cima de um grande zagueiro do Botafogo, o Osmar, né? Onde ele recebe a bola, mata no peito, dá um banho no zagueiro e dá um voleio. Você se lembra desse gol, né? Contra o Botafogo? Fantástico, é o gol mais bonito dele, na minha opinião, né? Uma coisa impressionante. Só um detalhe, viu? Parece estranho, mas eu lembro sempre que o nosso homenageado das nossas sessões dominicais, o doutor Bezerra de Menezes, era desportista na época, gostava de corrida de cavalo, que era o principal esporte, e participava de algumas agremiações de época com esse título, né? Então, faz parte da vida, é algo saudável para todos nós. Meu amigo, então vamos lá, vou levar o pensamento a Deus, agora fazer a nossa oração para entrarmos no assunto
o assunto que é Bezerra de Menezes e agora com o presidente do Memorial Bezerra de Menezes, né? Posso até fazer pressão, viu? Posso até pressioná-lo. Pessoal, então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade da noite de hoje, de juntos conversarmos sobre a vida de Bezerra, sobre os personagens que passaram pela sua trajetória e trazer algo da história do Brasil, do Ceará e da vida do nosso grande e querido biografado por Luciano, doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano Clay, a gente vai falar hoje de um cidadão que foi senador e era padre, não é? O senador Alencar, José Martiniano Pereira de Alencar. Tá? Mas eu queria lhe fazer a seguinte pergunta inicial. A gente vai começar no período da regência, né? O ano de 1831, e são coisas que eu estou estudando e aprendendo. Eu não sabia do que eu vou relatar para você agora, né? Nesse período regencial, o Ceará tinha 3 presidentes, né? Dentre estes, um era o padre Alencar, o senador Alencar, não é? Padre Alencar, não senador ainda. Então, meu amigo, eu queria que você falasse, porque foi na sua administração que foi criada a Assembleia Legislativa, né? E o primeiro banco provincial do país, depois do Banco do Brasil, foi o primeiro banco, não é, Luciano? Você podia falar sobre isso, a Assembleia Legislativa e esses 3 presidentes e o primeiro banco, depois do Banco do Brasil? Sim, Bruno. E de toda forma, nós já falamos um pouquinho também a respeito do período regencial, que se inaugura com a abdicação de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, e perdurará até o chamado golpe da maioridade, e é de 1840, onde há toda uma movimentação de membros, inclusive com a participação efetiva do padre, depois senador Alencar, nesse movimento. Então, realmente foi um período de muita turbulência em nível nacional. Segundo os historiadores, foi o período talvez mais delicado da nossa política, com muitas agitações em todo o país. Um período em que, pelo fato de nós não termos a possibilidade de dar consecução à monarquia, tendo em vista que o nosso primeiro imperador abdicou e o filho, pelos motivos sobre os quais nós já nos detivemos anteriormente, noutra live, ele ainda não tinha a idade necessária para assumir, era menor de idade, por isso é que o golpe se chama golpe da maioridade, 1840, que vai antecipar a sua ascensão ao poder. Foi um período em que nós tivemos presidentes, aspas, né? Não presidente da República, mas dirigentes nacionais, à semelhança da forma republicana. Tanto é que alguns historiadores colocam que o período regencial, em que nós vamos ter Araújo Lima, especialmente, né? Que será o último, e o padre Diogo Antônio Feijó, que governou o país com pulso firme, com mão de ferro, como se fosse, aliás, inclusive um ditador, tanto que teve que abdicar. Sob certos aspectos, eles se assemelhavam aos nossos presidentes, porque o mandato, inclusive, era de 4 anos, e era um civil, normalmente. E o interessante é que praticamente todos eles não chegaram ao termo do mandato, porque abdicaram antes, como foi o caso do padre. Isso em nível nacional. Mas, em nível local, no caso da província do Ceará, nós vamos ter os presidentes de províncias, que seria hoje o correspondente ao governador. Então, de fato, nós vamos ter a presença do padre Alencar. O nome citado por você, de repente, quem escuta falar por primeira vez deve ter ouvido uma sonoridade um tanto familiar, José Martiniano de Alencar, porque é o pai homônimo do nosso maior escritor romancista, José Martiniano de Alencar, que inclusive foi contemporâneo do Dr. Bezerra de Menezes,
Doutor Bezerra o admirava, o grande romancista, autor de Iracema, Guarani, Ubirajara, Tronco do Ipê, Senhora Diva, esses romances que nós líamos na nossa infância e adolescência. Então, o padre Alencar, ele teve a oportunidade de administrar o Ceará, e foi realmente um período de prosperidade. Ele conseguiu, numa fase difícil da política nacional, conforme você indaga, organizar a nossa primeira Assembleia, da qual membros da família Bezerra de Menezes vão fazer parte, inclusive seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, vai ser o chefe do Partido Liberal no Riacho do Sangue, vai ser exatamente nesse período do senador Alencar. E, pelo que você lembra, é sempre importante ressaltar que, de fato, a partir de 1835 até 1837, quando ele permanece e vai fazer muita coisa no Ceará, ele vai organizar aquele que os historiadores, embora isso não seja muito divulgado nacionalmente, nem nos livros de história, ressaltem como sendo o segundo grande banco nacional, um banco de crédito, o Banco Provincial do Ceará. O primeiro banco foi o Banco do Brasil, de 1808, logo com a chegada de Dom João, e o segundo, portanto, anos depois, o que foi algo extremamente ousado e avançado para a época. O Luciano, ele teve influência muito grande na infância e na adolescência de Bezerra de Menezes, não é? Mas me diga uma coisa, que temperamento era esse do padre Alencar? Era um temperamento autoritário e intolerante, a palavra é essa mesma? Os adversários à época a ele se referiam dessa maneira, o que era compreensível, assim como o Padre Feijó citado. O Padre Feijó, se está nos livros de história, quando você lê, você fica, puxa, ele era assim, era, usando a expressão, se fosse numa república, ainda não era um ditador, era alguém que se punha com o pulso firme. E é bom lembrar também que o fato de nós termos padres, e havia muitos engajados nas atividades políticas, muitos deles eram pessoas extremamente austeras, conforme o costume da época, havia o padroado, que fazia parte, inclusive, da nossa Constituição, em que muitos padres recebiam determinados proventos bancados pelo governo, a época imperial. Não existe mais isso hoje, mas na época acontecia. Então dava para se viver. Alguns padres viviam às custas do Estado, porque a religião oficial do Estado, até a proclamação da República, era o catolicismo. Então, padre Alencar, aqueles que se colocavam como seus adversários, era uma pessoa muito austera, nesse sentido. E, claro, quando você é austero, ou quando você administra com mais firmeza, tentando dar, de fato, o encadeamento aos seus projetos, aqueles que são seus adversários vão ver nele, e assim o viam, como intolerante, no tocante à cobrança de determinadas situações, na resolução de alguns problemas em nível local. O banditismo era algo muito forte, muito intenso na região como um todo, então, às vezes, você tinha que, mesmo sendo padre, agir de uma forma mais contundente para a resolução dessas questões. Pronto, você falou aí no banditismo, Clay. Esse indivíduo autoritário, né? Ele combatia esse banditismo com energia, não é? Mas em que consistia esse banditismo da época? Porque a sua obra não entra em minúcias. Eu pergunto, tem alguma coisa a ver com cangaço? Sim, sim. O cangaço não é só com Lampião. Lampião, inclusive, quando se vincula ao cangaço, quem conhece a história aqui do nosso Nordeste, ele já vinha por participar de um grupo de outro cangaceiro igualmente famoso antes dele, senhor Pereira. E antes dele já havia, desde o século XIX, início do século XX, Antônio Silvino, outrora Jesuíno Brilhante. Então, são nomes de bandidos, à época já vistos como cangaceiros. O próprio doutor Bezerra de Menezes teve uma situação muito delicada à época, quando criança, adolescente, porque quando estava em Martins, no Rio Grande do Norte, a população em polvorosa ficou assustada pela possibilidade de passar ali um conhecido bandoleiro à época, já também adjetivado de cangaceiro. Então, o cangaço, que é algo que tem a ver com a problemática local do nosso Nordeste, do nosso torrão, secularmente martirizado pelas secas. Então, esse banditismo social, como dizia o historiador Eric Hobsbawm, tem a ver com a nossa realidade, desde o século XVIII.
Tanto que um escritor cearense, Franklin Távora, para quem gosta de literatura, escreveu uma obra baseada em um personagem que realmente existiu, que era um cangaceiro, veja bem, do século XVIII, chamado O Cabeleira. Não sei se alguém que nos escuta já leu essa obra. Então, você tem essas questões de banditismo, que não é só no Velho Oeste americano, não. Lá você vai ter o Billy the Kid, o Jesse James e outros tantos mais, que até hoje os filmes tentam colocar dentro de uma proposta idealizadora que até não concordamos tanto, como se fossem heróis, nem mesmo Lampião, que existe uma justificativa, claro, pela opção que ele fez. Mas crime é crime, matar é algo que nós temos que nos posicionar sempre de uma forma muito contundente, as barbaridades que foram cometidas, então não se justifica. Mas, de fato, havia esse banditismo, e aqui no Ceará, principalmente, você não tinha condições de policiar todas as casas, isso era algo, infelizmente, constante e recorrente. Tanto que as casas antigas, inclusive a casa da Fazenda das Pedras, que era a casa do pai do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele possivelmente nasceu, era uma casa que, como todas as outras, eram chamadas de casas fortes, como se fossem cofres fechadas, você tinha pouca iluminação de princípio, com partes específicas, como se fossem aqueles castelos medievais na Alta Idade Média, em que, através de frinchas, você, de alguma forma, colocava lá a espingarda para ficar mais blindado ali, protegido de possíveis invasões, tanto de índios quanto de bandoleiros. Claro, é impressionante como em cada cultura tem esses anti-heróis, né? Você falou em Jesse James, Lampião, Portugal José do Telhado, né? Cada cultura, né, tem esses anti-heróis que aparecem. Agora, ainda bem, tem o pulso firme, que a palavra é anti-herói mesmo, porque não é herói coisíssima nenhuma, né? São sanguinários, né? Clay, me diga uma coisa, veja bem, você se lembra, nos programas atrás, eu perguntei, e você contextualizando, sempre contextualizando, se o pai de Bezerra, o Adolfo Bezerra de Menezes, Antônio Bezerra de Menezes, era coronel, né? E você admitiu que sim, dentro do contexto da época, você era um coronel ali da região. Aí veja bem o que eu vou lhe perguntar, né? O padre Alencar, na sua gestão, combatia com energia o banditismo, mas ele também combateu a seca, né? Então, criando muitos açudes, né? Então, e dentre esses açudes, um era na Fazenda das Pedras, né? Do Antônio Bezerra de Menezes. Mas esse período, eu queria que você falasse sobre isso, esse combate à seca do padre Alencar, mas esse período também da amizade do padre Alencar com a família de Bezerra de Menezes é também, e isso aí é história, né? É um período também de grande prosperidade do Antônio Bezerra de Menezes, não é isso? Sem dúvida. Foi um período assim de grande desenvolvimento, até por volta dos anos 1840, início daquele decênio, a família estava muito bem, até que viria a partir de 1842, nós já comentamos também noutra oportunidade a respeito disso, devido à conjuntura política nacional e local, a necessidade do coronel e capitão, né? Porque eram títulos que de fato ele recebia, inclusive como membro da Guarda Nacional, né? Então, o capitão, como era mais conhecido, coronel era mais o avô, mas o capitão Bezerra de Menezes, que era chefe dos liberais na região do Riacho do Sangue, teve de migrar com a família para o Rio Grande do Norte, vizinha província do Rio Grande do Norte, na localidade de Martins, Imperatriz, na Serra do Martins. E o fato, querido, é que realmente nos anos 30, quando o doutor Bezerra de Menezes nasceu, embora a tensão em nível político nacional, já comentada anteriormente, mas o seu pai movimentava uma fazenda com cabeça de gado e, portanto, com muita prosperidade. A família se assentou naquela região, ele, um irmão, o avô, os ancestrais que chegaram naquela região, com as concessões de sesmarias pelo governo português na época dado, já vinham com esse fito, com esse propósito de ficar na região do Riacho das Pedras, depois o Riacho do Sangue, para tentar ali sobreviver através da criação de gado. Claro que é uma região
como a sua aí de Pernambuco, como a nossa do Nordeste, a época chamada de Norte, no semiárido. Então, nós temos esses momentos que, para nós, são extremamente angustiantes, que são os períodos de estiagem, os períodos de seca. Se hoje nós sofremos menos em face da circunstância, do desenvolvimento tecnológico, imagine naquela época. Então, de fato, a família teve uma prosperidade muito grande, mas sempre em determinado ano, como ainda hoje. Agora, no início de mais um, nós ficamos naquela expectativa. E aí, vamos ouvir os profetas do sertão ou vamos confiar nas informações da FUNSEMI, da ciência? Né? Vai ter chuva aqui no Nordeste? Para nós é sempre importante. Tem um outro açude já sangrando por aqui, com chuvas menores. Já estou arrumando aqui meu telhado também, para, de repente, caso tenha uma chuva mais torrencial, nós não sejamos tão prejudicados. Mas nós sempre ficamos com essa expectativa. Então, querido, na época, de fato, nós vamos ter, nesse período, uma certa abastança, uma certa fartura, e o investimento que o senador Pompeu fez, como excelente administrador que foi, naquilo que, inclusive, mais tarde vai influenciar Bezerra de Menezes, era uma ideia que ele vai levar para o futuro, que era o que nós tínhamos à época para a resolução momentânea da problemática das secas, a construção de açudes, de pequenos açudes, como ainda hoje acontece. Então, ele fomentou a construção de vários postos, de vários açudes na região, inclusive um na Fazenda Santa Bárbara e outro na Fazenda das Pedras, porque havia essa necessidade de acúmulo de água para os tempos de dificuldade, os tempos de seca. O mais interessante é que, quando nós visitamos a região onde foi descoberto os escombros de uma casa que, a priori, pensavam ser do nosso Bezerra de Menezes, mas era na fazenda do avô, dava-se para ver ainda, porque depois o açude Castanhão cobriu. Você sabe que houve o Castanhão aqui, que alagou, uma cidade ficou submersa. Então, ainda até o Castanhão não tomar de conta as suas águas naquela época, ainda nos anos 90, nós tínhamos ali a oportunidade de vislumbrar algumas dessas construções de época, alguns açudes que datavam da época do senador Alencar, as construções que ele fez, inclusive, na fazenda do avô do Dr. Bezerra de Menezes, e fez também uma na do pai. A do pai nós não encontramos, mas a do avô ainda era possível se ver os tijolos utilizados para a construção do mesmo. Luciano, só um momento de amenidade do nosso programa. Você falando aí que se consultava os profetas da região sobre a chuva, né? Eu me lembrei daquela mediunidade climática, acho que você já ouviu falar no sul do país, no cacique cobra coral. Já ouviu? Já ouviu? Já ouvi? Já ouviu? Já ouvi. Pelo menos, ô Luciano, esse médio, essa mediunidade aí, o grupo que usa a mediunidade para ver o clima, teve um bom gosto no nome da entidade, né? Cacique Cobra Coral, né? Homenageando seu time do Santa Cruz, né? Que agora, como o nosso também, ganhou uma vaga na Copa do Nordeste. Estamos falando do Nordeste, né? Agora, eu respeito muito, Luciano, e você sabe disso, na região do Ceará, com certeza, aquele fenômeno de radiestesia, Fantástico. que é no Egito Antigo, mas aqui alguns Prática no Nordeste descobrem veios de água subterrânea, né? Com a varinha. Isso é fato, né, Luciano? É fato, é fato. Essas culturas milenares nós temos que respeitar. Né? Eu vejo muito isso aqui. Claro que não é qualquer um que pega, de repente, a varinha. Tem o lado do magnetismo individual, algum componente espiritual, certamente tem ali. Mas eu respeito, e como respeito, todas essas práticas milenares de culturas ancestrais, dos nossos nativos, dos nossos índios, dos africanos que vieram para cá arrancados da África para trabalhar como escravos. Então, tem muitas práticas ali que nós observamos também o conhecimento dos mesmos acerca das coisas transcendentes da vida. Então, realmente, tem coisa que até hoje nos impressiona. Você vê as benzedeiras do Nordeste, né? Então, com pinhão, o pinhão seca, né? Na hora, murcha Na mesmo. hora, é uma coisa impressionante. É um passe muito bem dado. Mas, Luciano, vamos lá, veja bem. Em 38, o padre volta a ser senador, né? Ele vai participar de toda aquela articulação que a gente já viu, só que a gente não citou o padre Alencar, não é porque não era o momento, a articulação do golpe da maioridade, ele foi um dos articuladores, né? E em 1841, ele se torna senador vitalício. Eu queria que você falasse desse momento do nosso país,
os senadores vitalícios, porque recentemente, sem entrar em juízo de valor, até o presidente da Câmara quis ressuscitar essa coisa dos presidentes da República se tornarem senadores vitalícios. Né? Eu queria que você falasse naquela época como era essa coisa e aí quanto tempo durou. Então, ele volta a ser senador, o golpe da maioridade, articulador, e se torna senador vitalício, senador Alencar. Fazia parte da nossa Constituição, a primeira do Brasil, que foi a Constituição outorgada de 1824. Você tinha para vereadores, deputados provinciais, que seriam os deputados estaduais dos nossos dias, e deputados gerais. O doutor Bezerra foi deputado geral em várias legislaturas, que seria o correspondente a deputado federal. Você tinha mandatos específicos de 4 anos a serem cumpridos. Já o Senado, não. O Senado ele era vitalício. Por isso é que você, inclusive, vai encontrar, o doutor Bezerra concorreu várias vezes, nunca foi eleito, porque tinha aí o dedo do imperador, que tinha que escolher, era uma lista tríplice. Quando um senador desencarnava, e muitos desencarnavam em vários meses do ano, que eram muitos senadores, já que eram vitalícios, você tinha que ter novas eleições para ocupar aquele cargo. Então, o Senado ele era vitalício, não era como hoje, que você tem um mandato de 8 anos, especificamente. Né? Então, aí é a explicação. Então, quando ele foi eleito, evidentemente que ele teve o respaldo do governo imperial, foi sinalizado pelo menino imperador para poder assumir. Ele foi um dos articuladores, e importante articulador, ao lado do Padre Feijó e outros tantos mais, né? Já pensando na questão da ascensão do menino rei, do imperador, Dom Pedro II, que vai ser o nosso segundo imperador. A história nós já falamos um pouco a respeito disso. Então, nós vamos ter, sim, esse Senado vitalício. E ele vai permanecer no Senado até a sua desencarnação, em 1860. Então, era vitalício por conta da situação política que estabelecia a nossa Constituição de 1824. Luciano, aí a gente está se aproximando da reta final do programa, uma coisa que toca respeito a ti, historiador, né? É impressionante, Bezerra. A gente passou aqui 2 programas vendo a biografia de Dom Pedro II, né? Mas até sobre esse período aí que você ressaltou a importância, que é imensa para os habitantes da nossa região, né? Principalmente o pessoal do sertão, que é, Luciano, o período da seca, né? O Bezerra de Menezes, historiador, Luciano, tem um opúsculo, né? Breves considerações sobre as secas do norte, de 1877, né? Novamente, Bezerra aí se revela, né? Realmente é um grande, não foi um historiador de ocasião, uma biografia do Dom Pedro II, era realmente uma veia que ele tinha realmente de historiador. Eu queria que você falasse sobre essa obra, esse opúsculozinho dele. Aí ele já se destaca, inclusive, duplamente, não só como historiador, porque, de fato, eu tenho o livro, inclusive o livro original, em que ele falava das secas do norte, lembrando sempre que norte era o nordeste, à época não havia essa denominação específica. Não havia nordeste, nem havia sudeste. Não havia nordestino, nem sudestino. São expressões posteriores. Normalmente se fala mais nordestino, mas quem é do sudeste, e nos ouve nesse instante, é sudestino. Mas o fato é que nós vamos ter, portanto, esse trabalho tanto de um historiador, porque ele faz várias situações, analisa várias situações da história do nosso país e do Ceará em particular, e também da geografia. Aí ele entra como geógrafo. Tanto que Bezerra foi sócio correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa. Veja, de Lisboa, da Sociedade de Geografia de Lisboa. Então, ele fazia parte dessa instituição centenária, que ainda hoje existe. Então, ele vai ali mostrar os seus conhecimentos geográficos, você percebe o seu conhecimento de climatologia, de botânica, de zoologia. E o mais interessante, Bruno, se você tiver a oportunidade de compulsar o livro, ele é bem fininho, foi distribuído gratuitamente, foi publicado num jornal da Corte Imperial à época, para que todos tivessem acesso, em várias partes, né, que se chamava em folhetim posteriormente, em capítulos.
Então, nós vamos ali observar que as orientações que ele dava eram extremamente plausíveis. Inclusive, ele ressalta esse trabalho feito aqui no Ceará pelo senador Pompeu, pelo senador Alencar, senador Pompeu, que era o padre também, que era bastante conhecido, foi professor do Dr. Bezerra, né? Então, o padre Alencar, ou o senador Alencar, teve uma importância fundamental e marcou indelevelmente a vida dele, porque, inclusive, também no seu romance Evangelho do Futuro, que é uma obra póstumamente publicada, ele ia colocar a divulgação no Reformador, mas desencarnou, e somente a partir de 1907 foi que o Reformador começou a publicar em folhetim, mensalmente, que a revista passava a ser mensal a partir daquele período, é, as páginas desse romance que recentemente a Federação Espírita Brasileira enfeixou e transformou em livro, né? Em 2009, o Evangelho Futuro, uma obra excelente. Ali ele cita, inclusive, o próprio senador Alencar. Então, veja que esse padre extraordinário marcou a vida dele. Ele respeitava tanto que, em nome da família, quando o padre Alencar desencarnou no Rio de Janeiro, ele estava no sepultamento do corpo físico do padre, no cemitério. Então, ele foi prestar as derradeiras homenagens em nome também da família, do respeito que ele tinha a esse homem tão importante da nossa política local e nacional. Bom, aí, Luciano, foi uma surpresa para mim, porque, veja bem, esse padre era um cabra da peste, né? Um cara diferente. Você vê, era intolerante, diziam os adversários, né? Mas era autoritário, né? Combatia com energia o banditismo, era um gestor de primeira, então combateu a seca, articulou o golpe da maioridade, era um político nato. Mas aí, no final da mini biografia, não é, Luciano? Eu me deparei com uma foto que eu tomei um susto, né? E eu quero que você dê uma explicação aqui para o pessoal. O padre José Martiniano Pereira de Alencar estava lá ao lado de uma senhora, uma bela senhora, não é? E eu vi o nome da senhora Ana Josefina de Alencar, não é? Luciano, que conversa é essa? O padre era casado, Luciano. Pois é, Bruno. Naquela época tudo era possível, né? E acontecia realmente, era muito comum, mas muito comum mesmo, no Nordeste, no Brasil, você ter vários padres casados. A igreja, pelo menos a Cúria Romana, sabia disso, principalmente por causa do Brasil, né? Um país tão distante aí que atravessar o Atlântico, e fechava os olhos, pelo menos durante muito tempo fechou os olhos a essa questão. Então você vai encontrar vários padres que eram casados. Inclusive, graças a esse casamento foi que surgiu, como mencionamos, o nosso José Martiniano de Alencar. Interessante que o José de Alencar, por influência do pai, ele era do Partido Liberal, que era o mesmo partido do Dr. Bezerra. Assim que o pai desencarnou, exatamente no mesmo ano, ele mudou de cor partidária, passou para o Partido Conservador. Então, eu estava aguardando só o pai desencarnar, o José de Alencar foi do Conservador. Merece até algumas críticas, muitos historiadores fazem alguma observação em relação à não posição dele em relação, por exemplo, à escravatura no Brasil. Defendeu muito o índio, mas não o escravo africano. Mas o fato é que havia outros padres, inclusive eu citei sem querer há pouco aí na questão anterior, o nome me fugiu, aqui eu confundi os dois padres, que eram cearenses, o padre Pompeu, que era senador também vitalício, senador Pompeu, nome de rua importante aqui em Fortaleza, que foi fundador do Liceu do Ceará e professor do Bezerra de Menezes. O padre Pompeu, o senador Pompeu, ele também deixou uma prole considerável, tinha vários filhos aqui, inclusive um deles com destaque no Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, do qual eu tenho a honra de fazer parte como sócio, né? Então, era muito comum naquela época. Você vai encontrar várias pessoas, alguns assumiam, outros não. Na pesquisa que nós fizemos sobre o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra teve um grande amigo que foi padre na igrejinha de São Cristóvão. Vamos falar oportunamente sobre ele, o padre Escobar. E nós descobrimos depois, quando fomos tentar montar uma biografia do padre Escobar, mas foi um amigo assim íntimo do Dr. Bezerra, que ia às reuniões espíritas na Federação Espírita Brasileira, era afrodescendente, o que é interessantíssimo, né? Muito amigo do Dr. Bezerra mesmo, vizinho, e essa figura totalmente esquecida hoje.
O padre Escobar, nós fomos descobrir no final da existência, ele, celebrante, na paróquia de São Cristóvão, reconheceu alguns filhos que ele deixava, Ô, né? Luciano, mas como era? A igreja permitia ou fechava os olhos? Fechava os olhos. Aqui no Brasil, principalmente. O celibato é uma instituição, que, evidentemente, que vem da Idade Média. O celibato ele se estabelece a partir do cisma do Oriente, o Papa Gregório VII, lá em plena Idade Média, que é a imposição do celibato, que tinha, é preciso dizer isso, uma questão de natureza econômica, nós sabemos, podemos até explicar em outro momento, foge um pouco da nossa live. Mas o fato é que tanto é verdade que quando houve o cisma das duas igrejas ortodoxas e a separação da igreja que viraria a Igreja Católica Apostólica Romana, o dogma do celibato foi imposto depois. E a outra igreja, não. A ortodoxa, hoje em dia, ainda os padres casam normalmente. Então, quem vai lá para a Rússia, para aquele lado do leste europeu, a igreja ortodoxa, que faz o sinal da cruz no sentido contrário, é direita para a esquerda, o outro é esquerda para a direita, né? Oriente sobre o Ocidente sobre o Oriente. Os padres todos lá podem casar, como acontece também com o anglicanismo, que surgiu a partir do contexto da Reforma Protestante, mas aí por questões de natureza também política, pelo rei da Inglaterra de então, Henrique VIII, o marido da Ana Bolena. Bom, então o escritor José Martiniano de Alencar não virou mula sem cabeça, né? Ainda Não, bem, não virou. Agora eu vou dizer uma coisa a você: um dos grandes erros da igreja que eu acho foi o celibato, a instituição do celibato, né? Porque acontecem essas coisas aí risíveis, né? Ao longo da história, né? Então, mas é um padre interessante, gostei do padre Alencar, que é um padre, agora é um realizador, um homem desse mudou a geopolítica do seu tempo, né? Da região mudou. que viveu, né? Foi um visionário, um homem, mesmo com o seu jeito, com a questão política, era compreensível pelo contexto, mas foi um homem que realmente, eu diria para você, foi empreendedor. E esse seu empreendedorismo é reconhecido pelo nosso historiador de plantão dominical, que é o nosso doutor Bezerra de Menezes, que não deixou passar em branco, né? Faz um registro, aliás, afetivo, né? Do padre Alencar. Luciano, querido, brigadão, viu? Mais uma noite de revelações, coisas que a gente não sabe, né? Às vezes eu tenho vontade, Luciano, veja bem, de pular e só para participação mais espírita, mas veja bem, onde é que a gente vai ouvir momentos como esse, né? De detalhes tão importantes até para o conhecimento geral nosso, né? É por isso que o nosso trabalho, Bruno, ele saiu tão gordinho, né? Com mais de 1.200 páginas, porque a nossa intenção era mostrar a construção desse homem, na infância, na adolescência, o contexto no qual ele se viu inserido, pessoas que foram da sua convivência, pessoas com as quais ele privou de uma amizade profunda, mesmo na infância. Nós estamos na infância dele ali. Imagina quando chegar na medicina, quando chegar na atuação dele como político, como abolicionista. Então, você tem que entender, como dizia o personagem Odorico Paraguaçu, da novela O Bem Amado, Dias Gomes, a primeira novela colorida da televisão, né? O patrasmente da história, lá o patrasmente, dizia o Odorico. Então, nós temos que conhecer esse patrasmente da vida do Dr. Bezerra de Menezes para entender o que é que, de certa forma, ensejou a sua transformação nesse homem extraordinário que todos nós conhecemos e amamos. Agora, Gordinho é bondade de Luciano, é um livro obeso, obeso, livro que fica em pé, né? Luciano, querido, olha, eu a gente vai continuar e eu quero dizer ao pessoal, a gente não faz de forma robótica, né? O Luciano permite eu fazer até umas perguntas brejeiras e ele responde, né? Até perguntas que a gente faz e não pergunta nunca sobre o Bezerra de Menezes era um coronel ou não era, né? Essas coisas e o Luciano contextualiza tudo, né? Luciano, Aí eu me lembro também daquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Se sei de que sei, se não sei de que não sei, e pronto, né? meu amigo, faça a prece, Luciano, a prece final. Senhor Jesus, desse clima de descontração, de alegria sincera, fraterna, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, no início de mais um ano do curso das nossas existências, desses encontros dominicais, no início de mais uma semana, em que temos a oportunidade de discorrer
livremente acerca da vida do teu dileto discípulo Bezerra de Menezes, nós queremos tão somente agradecer por tudo, Senhor, quanto nos tens, mercê de tua misericórdia infinita, concedido. Permite que possamos, como todos os que nos ouvem neste momento, encontrar sempre em ti a diretriz segura, o norte preciso, para que assim possamos vencer o cipoal das nossas imperfeições e cada vez mais de ti nos aproximarmos. Guarda-nos, Senhor, na tua paz, agora, hoje e sempre, que assim seja. Bem, pessoal, então estamos aqui no próximo domingo, sempre às 20 horas, eu e Luciano, fazendo essas maravilhas do Dr. Bezerra de Menezes. Eu queria dedicar esse programa de hoje à minha mãe, Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual. Mamãe, te amo sempre, sempre, sempre. E, Luciano, olhe, vai ter domingos que, a depender, vai ter programa ou não, né? Porque o Ferroviário do Ceará, esse grande time aí, se classificou no grupo que vai enfrentar o meu Santa Cruz. Então vai ter 2 domingos que vai ter o confronto entre Ferroviário e Santa Cruz. A depender do resultado, terá programa ou não, né? Porque eu acho que o Luciano não vai estar em condições psicológicas de fazer o programa. Vai ser o teste de espírita dele, viu? Desafio. Vamos Ok. passar os dois. Rapaz, eu vi os pênaltis, né? Foi no sufoco, né? Que o Ferroviário classificou, não foi, Luciano? Não aperreio. O Ferroviário já disse aqui, para quem não sabe, seria, se o doutor Bezerra de Menezes torcesse algum time de futebol, o time do doutor Bezerra de Menezes, que era um empresário da área de ferrovias, né? Então torceria naturalmente pelo Ferroviário, pelo menos aqui no Ceará. Luciano, mas eu estou brincando, vai ser uma honra enfrentar o Ferroviário. Se você puder, um dos 2 jogos, a gente assiste comentando pelo Zap. Cuidado, Luciano, olha aí, quase gol. Esse juiz está roubando contra o meu Santa Cruz. Um abraço, Luciano. Beijo, meu Muita irmão. paz. Muita paz.